Alô, pessoal. Bom dia. E aí, beleza? Como é que estão? Tudo certo? Hum, valeu, Gabriel. É verdade, hoje é dia dos professores. Olha só, parabéns para mim. Por aqui tudo certo, Leonardo. Tudo de boa. E aí, como é que foram de feriado? Suave? Bom, vamos começar? Deixa eu ligar minhas coisas aqui. Valeu, Pedro. Ok, vamos ajustar as coisas aqui. Valeu, Márcio. Valeu, Luana. Obrigadão aí, pessoal. Bom, gente, então vamos começar. Vocês têm alguma dúvida ou alguma coisa que ficou faltando discutir sobre as coisas da semana passada e tal? Ou podemos começar? Hoje a gente continua nesse assunto de equações diferenciais parciais, mas a gente passa agora para falar da equação de Laplace. O tema da aula de hoje vai ser a equação de Laplace, em 2D. Nada a discutir? Beleza. Então, olha só. Quando a gente ia falar da equação do calor, né? A equação do calor em qualquer dimensão, em dimensão D, ela era del U, del T igual a constante de fusão nabla 2U, certo? E o que a gente tinha visto é que as soluções, elas eram sempre soluções que relaxavam, elas envolviam sempre decaimentos exponenciais, sempre decaíam exponencialmente no tempo. Então, isso daqui, no fundo, é para dizer que as soluções, em geral, elas relaxam para o estado estacionário. Um estado estacionário, vou chamar, sei lá, de U de X, que não depende de T. Deixa eu talvez ser mais preciso aqui. Eu vou chamar o SS de X como sendo o... Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu colocar esse negócio aqui, colocar esse cara aqui, que ele é o limite para T tendendo a infinito de um U de X e T. Então, ou seja, é o estado estacionário que o sistema relaxa. A gente viu isso, né? Em mais de um exemplo, o sistema começava numa certa condição inicial e ele relaxava para o estado estacionário, né? Então, nesse caso, como para esse estado estacionário eu tenho que del U del T igual a zero, a gente chega aqui, esse USS ele vai satisfazer a equação de Laplace. Então, o que é interessante da equação do calor é que você tem uma equação, né, diferencial parcial em posição e tempo para relaxação, para dinâmica transiente do sistema. E uma vez que esse sistema relaxou para o estado estacionário, agora ele satisfaz a equação de Laplace, que é uma equação só para posição. Aqui não tem mais tempo na jogada. Oi, Rodrigo.
a gente não é que a gente escolheu ela para bater com o experimento. Aquela equação, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula de hoje. Aquela equação do K ao quadrado, ela parecia assim, porque essas eram as únicas soluções que satisfaziam essa condição de contorno. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje. A gente vai revisitar essa questão das constantes e a gente vai ver que tem que ser assim, né? Ou seja, só esse tipo de constantes negativas assim que admitem soluções. A gente vai falar sobre isso na aula de hoje. Mas uma coisa que acho que é importante dizer, ou seja, a gente viu que as soluções relaxavam para o estado estacionário, isso daí realmente é uma propriedade da equação do calor. E a gente viu, por exemplo, que estava relacionado com aquela ideia de energia. Lembra que a gente tinha visto que a gente podia definir uma energia que ela era monotonicamente decrescente, né? Então, ou seja, você tinha grandezas no sistema que sempre relaxavam para o equilíbrio. A energia, que era uma combinação lá da temperatura, ela sempre relaxava em direção ao equilíbrio. Então, isso é uma propriedade realmente da equação do calor. Beleza? Então, hoje a gente vai falar da equação de Laplace, né? A equação de Laplace em 1D, ela não é muito interessante. Em 1D, a equação de Laplace, ela fica simplesmente u de x igual a zero, e, portanto, a solução tem que ser igual a u de x igual a C1 mais C2 vezes x, para C1 e C2 constantes. Né? Em 1D, a equação de Laplace ela não é muito legal. Não tem, digamos assim, não tem uma coisa muito rica. Mas a gente vai ver que isso não é verdade para dimensões maiores. A equação de Laplace em 2D, a gente vai ver que ela tem um conjunto rico de soluções. Então, nesse caso, eu tenho u xx mais u y igual a zero. Ok? Então, essa daqui vai ser a equação que a gente vai resolver na aula de hoje. Então, esse daqui vai ser o objetivo da aula de hoje. Então, antes da gente sair resolvendo essa equação, tem algumas considerações que eu preciso fazer. Né? Então, algumas considerações. A primeira delas é a questão da geometria. Quando a gente resolveu a equação do calor em 1D, a gente supunha que o sistema ele era uma barra de tamanho L. Mas a barra era só uma linha, né? Era unidimensional. Então, a barra, você modelava ela como uma linha só. Aqui, a gente está em 2D, então já abrem muitas possibilidades. Eu posso considerar formas geométricas diferentes. Eu posso considerar, por exemplo, uma barra retangular, ou eu posso considerar, por exemplo, um disco, ou algum outro tipo de geometria exótica. Né? Então, a geometria do sistema importa. Aqui, a gente vai considerar apenas sistemas retangulares. Então, eu vou considerar uma barra tipo essa daqui, ó. Né? Ou seja, você tem uma barra, ela tem comprimento Lx nessa direção, Ly nessa direção, e aqui dentro tem um material. Então, eu quero descrever a temperatura aqui nessa região. Né? A gente poderia considerar várias outras geometrias. Poderia considerar uma barra irregular, com faces estranhas e assim por diante. E isso faz diferença, isso muda o aspecto da solução. Então, a geometria ela é um aspecto importante para se levar em conta. Né? Mais para frente do curso, provavelmente, se der tempo, a gente revisita esse problema para sistemas esféricos e cilíndricos. Né? Vamos ver se isso daí se dá tempo. Mas, por enquanto, só sistemas com geometrias retangulares. Agora, a próxima coisa que a gente tem que notar são as condições de contorno. Então, condições de contorno, antes deixa eu dizer que aqui não tem mais tempo na jogada, né? Tempo não entra mais. Então, não tem mais condição inicial. Nesse problema da condição do calor, a gente tinha que especificar, além das condições de contorno, também tinha que dizer quais eram as condições iniciais. Aqui não precisa disso. Eu só preciso das condições de contorno. Só que agora eu tenho um pouco mais de flexibilidade, né?
sobre como especificar as minhas condições de contorno. Então, em primeiro lugar, ao contrário do caso 1D, onde as condições de contorno diziam respeito à esquerda ou direita, eu tenho aqui 4 faces, né? Eu tenho a esquerda, direita, deixa eu talvez escrever assim, eu tenho a face de baixo, de cima, esquerda e direita. Então, eu tenho que especificar condições de contorno em 4 regiões do meu sistema. Então, por exemplo, se a gente quiser uma condição de Dirichlet, condição de Dirichlet seria alguma coisa do tipo assim, ó. Eu vou especificar, por exemplo, a face de baixo. Eu especifico que U de x e 0 vai ser igual a um certo f0 de x. Então, a condição de contorno, por exemplo, da face de baixo é essa daqui, ó. É o U, né? É x, o y sendo 0, então o y é nessa linha aqui, para y igual a 0. Só que aí, aqui, o U de x e 0 não precisa ser constante, ele pode variar, não precisa ser uma temperatura fixa aqui. Então, pode ser qualquer função de f0, qualquer função f0 de x. Isso aqui é uma função qualquer. Certo? Então, isso é uma das faces. Agora eu posso especificar também na de cima. No caso da de cima, vai ser U de x e Ly, sendo um certo f1 de x. Na face esquerda, vai ser o x agora é fixo em 0, o y varia, vai ser uma função g0 de y. E na face direita, o x é fixo em Lx, o y varia, é uma certa função g1 de y. Tá? Então, quando eu falo agora de condições de contorno no sistema 2D, eu tenho que levar em conta as 4 faces, tá? Não, Giovanni, a princípio não precisam ser contínuas, não. Não precisam, não. Você pode, por exemplo, especificar que a temperatura é um boxcar, por exemplo. A gente vai estudar esse exemplo. Além disso, a gente tem também a possibilidade de colocar condições de Neumann, né? Condições de Neumann. Então, lembra que Neumann, a ideia era fixar a corrente de calor. A corrente de calor. J igual a menos alfa, gradiente de U. Só que aqui aparece outra dificuldade, porque se a gente fixa a corrente de calor, a corrente é um vetor, né? Então, ou seja, você tem mais flexibilidade, porque o calor, né, ele pode fluir aqui, o fluxo de calor é uma grandeza vetorial, ele tem direção, né? O fluxo ele não flui, ele flui daqui para cá ou daqui para cá, ele tem uma direção de propagação. Então, o que em geral se faz é fixar o fluxo. Então, em geral, a gente fixa o fluxo na direção normal à superfície. Então, deixa eu copiar essa figura aqui. Então, em geral, o que a gente vai fazer? A gente fixa o fluxo nessa direção aqui, ó. Ou nessa direção aqui. Ou nessa direção aqui. Ou nessa direção aqui. A gente fixa como é que pode ser a corrente fluindo para fora da barra, né? A gente podia fixar uma corrente também aqui numa direção meio angulada, dizer, a corrente aqui tem que apontar para cá, mas aí a coisa fica meio estranha, fica meio complicada, né? Isso, ninguém faz isso. Em geral, a gente sempre fala assim, ó, é a corrente normal à superfície, né? Então, é a corrente que está saindo desse meu sólido aqui. Então, as condições de Neumann, nesse caso, a gente tem que agora tomar cuidado com a direção das derivadas. Então, por exemplo, na face de baixo, a gente vai especificar a corrente nessa direção.
Então, o que tem que entrar aqui vai ser o y de x e 0, isso tem que ser igual a uma certa função f0 de x, onde isso aqui é alguma função qualquer função que você quiser. Então, você vê, na face de baixo, eu fixo a derivada em y. Então, no caso de Neumann, né? Eu fixo que a derivada em y para cá tem que ser igual a 0. Na face de cima também. Eu fixo que o y de x Ly tem que ser igual a um f1 de x. Agora, já nas faces esquerda e direita, eu vou fixar a derivada com relação a x. Eu vou fixar aqui a derivada com relação a x, no ponto x igual a 0 e y, isso vai ser um g0 de x, e o x no ponto lx e y, que vai ser igual a um certo g1. Então, vocês veem, a diferença aqui nesse caso é que no caso das condições de contorno de Neumann, eu tenho que fixar derivadas diferentes. Aqui é y, x, x. Tudo bem, pessoal? Perguntas? São diferentes. Isso. Funções genéricas. Isso. Funções genéricas. Ou seja, estou fixando alguma função, a função que eu quiser, né? Desculpa, tem toda a razão, Márcio. Eu viajei aqui, ó, é um G0 de Y, G1 de Y. Por quê? Porque eu estou fixando uma coisa aqui nessas paredes. Então, o X está fixo, mas o Y pode mudar. Valeu. Bom, então, pessoal, vocês veem que a coisa aqui ela começa a ficar um pouco mais complicada, né? Eu tenho que agora encontrar soluções que tem muitas opções. Eu tenho várias paredes aqui para me preocupar. Né? No entanto, tem um truque que a gente pode usar que facilita muito a nossa solução. Então, para facilitar a solução, a gente usa o princípio da superposição. A gente consegue construir soluções olhando para problemas separados e depois juntando tudo. Então, deixa eu dar um exemplo e tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Então, assim, ó, seja o B de x, o B de baixo de x e y, a solução com o B de x e 0 igual a f0 de x e o B de x Ly igual a UB de 0y igual a UB de LXY igual a 0. Oi, Rodrigo. Se a gente quiser olhar para uma circunferência, aí a gente vai ter que especificar, vai ser tipo uma condição só, ou seja, você tem que especificar a condição ao longo de toda a circunferência, né? É verdade que nesse caso você provavelmente consegue escrever isso como sendo uma equação só. Aqui, como é retangular, você meio que quebra em piecewise, né? Isso aqui também é uma condição só, digamos assim, mas é porque você quebra ela em 4 partes. Professor. Oi, Paulo. Por que a derivada no lado de baixo de cima é em y e no lado esquerdo e direito é em x? Porque quando a gente fixa a condição de Neumann, a gente quer fixar a corrente que sai para fora da superfície, né? Então, e a corrente, ela é algo, é um vetor, né? Então, aqui, por exemplo, nessa superfície da direita, a corrente é algo andando na direção x, então ela tem a ver com o quanto a temperatura varia na direção x, por isso que é o x, né? Ou seja, é o gradiente na direção x. Aqui é o gradiente na direção y, x, y. Entendi. Beleza? Obrigado. Então, olha só, suponha que vamos chamar de UB, a solução desse problema aqui. É um problema onde eu fixo a parede de baixo sendo não trivial, e eu fixo as outras 3 paredes como sendo zero. Ou seja, voltando aqui, eu estou fixando uma certa temperatura aqui
e aqui 0, 0 e 0. Né? E aí agora, da mesma forma, seja o t de xy, ou o c vai de cima, a solução com o cima x e l y igual a f1 de x e o cima de x e 0 igual a u cima de 0 e y igual a u cima de lx e y igual a 0. Ou seja, o B é a solução onde só a parede de baixo é não trivial e as outras três paredes estão triviais. E o C é a condição onde só a parede de cima é trivial e as outras três são triviais. Então, agora você vê que a soma, a combinação linear U igual a U baixo mais U cima, também é solução da equação de Laplace. Mas com condições de contorno U de x e 0 igual a f0 de x, U de x e ly igual a f1 de x, U de 0y igual a U de lx e y igual a 0. Ou seja, vocês veem, o espírito aqui, eu realmente queria assim, deixar isso bem claro. Então, se ficou confuso, por favor, por favor, perguntem. A ideia é que eu posso... suponha que eu quero resolver um problema, assim, suponha que lhe é dado um problema onde a parede de baixo e a parede de cima são não triviais. Ou seja, você tem um problema onde tem alguma condição de contorno não trivial, ou seja, não nula aqui e não nula aqui. E aqui é 0, aqui é 0. Como é que você resolve isso? Você primeiro resolve um problema onde só essa daqui é não trivial. E as outras três é tudo 0. Depois você resolve um problema onde só essa daqui é não trivial. E essas daqui são todas 0. E aí você soma as respostas. Você simplesmente soma as soluções. A soma das soluções vai ser exatamente a solução com as duas condições de contorno não triviais. Então, vocês veem, apesar da gente ter 4 condições de contorno para especificar, a gente pode especificar elas uma de cada vez. A gente pode especificar primeiro numa região, depois na outra, depois na outra, depois na outra. E a gente soma as respostas. Isso facilita dramaticamente a nossa vida. Faz sentido, pessoal? Isso, eu acho que inclusive a gente usou isso, né, Pedro? No caso 1D. Eu acho que, se não me engano, eu fiz isso. A gente resolveu. Deixa eu pensar. Não, eu acho que lá a gente não fez isso, não, Pedro. Verdade. Mas a gente poderia ter feito. Lá não precisou, mas a gente poderia ter feito. Por que você pode fazer isso, Giovanni? No fundo, é o princípio da superposição, é a linearidade da equação de Laplace. Como a equação de Laplace ela é linear, a soma de soluções também é solução. E aí eu ajusto essas soluções aqui para ter as condições de contorno apropriadas. Deixa eu ver aqui, o Yuri está se mostrando aí, é isso? Deixa eu parar o vídeo dele aqui. Pronto. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Beleza. Então, agora vamos de fato, olhar para a solução. Então, solução por separação de variáveis. Então, olha só. A gente quer resolver, então... Opa! A gente quer resolver a equação de Laplace aqui, né? O xx mais o yy igual a 0. E a gente vai procurar uma solução do tipo x de x
yzão de y, né? Então, plugando ali, a gente vai ter uma coisa do tipo y, x duas linhas, mais x, y duas linhas igual a zero, ou seja, x duas linhas sobre x tem que ser igual a menos y duas linhas sobre y. E aí aqui o argumento é aquele mesmo argumento que a gente já usou uma centena de vezes para falar de separação de variáveis. Quando eu chuto uma solução que é um produto, eu tenho um lado esquerdo que é uma função só de x, um lado direito que é uma função só de y. Portanto, esses dois caras aqui têm que ser iguais a uma constante a. Essa é a única possibilidade, onde esse a aqui é uma constante. Tá? E agora eu vou ser um pouco mais cuidadoso, né? Então, se referindo à pergunta, se eu não me engano, do Rodrigo anterior, né? Ou seja, sobre a natureza dessa constante. A única coisa que eu posso dizer nesse momento é que aqui tem que ser uma constante. Tá? Então, a pergunta é qual é quais as constantes A? Quais as constantes A para as quais o sistema admite soluções? Essa é a pergunta que a gente quer fazer. Tá? Uma coisa que a gente pode dizer de partida é que esse A tem que ser real, né? A tem que ser real, pois queremos soluções reais. Então, a gente pode se restringir, digamos assim, a A's reais, porque a gente está interessado em soluções reais. Oi, Rodrigo. Isso. Pode pensar dessa forma, sim. É o sinal, exatamente. Porque, inclusive, essa equação, eu acho que eu vou responder melhor essa pergunta em instantes, Rodrigo. Olha só. O que significa isso, né? Então, isso daqui se abre em duas equações diferenciais. X duas linhas igual a x e y duas linhas igual a menos a y. Então, vocês veem, isso daqui é uma coisa interessante. Isso aqui é particular do Laplace em 2D, no sentido que não estava presente nos problemas que a gente tratou antes. Você vê que uma equação é com o sinal positivo e outra equação é com o sinal negativo. E por que isso importa? Isso importa porque as soluções dessa equação aqui tem que ser do tipo ou exponencial de raiz de A vezes x, ou exponencial de menos raiz de A vezes x. Enquanto que as soluções de uma equação com sinal negativo tem que ser exponenciais complexas. E elevado a i raiz de a y, ou e elevado a menos i raiz de a y. Então, vocês veem, tudo depende se a é positivo ou negativo, né? Tudo depende se a é positivo ou A é negativo. Né? Por quê? Porque se A é positivo, então x, as soluções x de x são exponenciais reais. Ou seja, são soluções do tipo amortecidas. Enquanto que y de y são as soluções oscilatórias. Exponenciais complexas, né? Exponenciais complexas. Ou seja, são soluções do tipo oscilatórias. Então, vocês veem, o sinal desse cara aqui, ele é essencial. Porque se o A for positivo, uma direção é amortecida, a outra direção é oscilatória. E se A é negativo, aí troca, né? Aí inverte. Então, a única coisa que a gente sabe até aqui é que esse A tem que ser uma constante real, mas ela pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, o x se comporta de um jeito, o y de outro. E se ela é negativa, os papéis invertem. E aí, respondendo a Luana, o que define A positivo ou negativo? São as condições de contorno, né? Ou seja, A positivo e A negativo
Quem vai definir isso vão ser as condições de contorno. A gente vai ver isso aparecer. Quando a gente impõe as condições de contorno, a gente vai impor os valores permitidos para o A. E aí, com isso, a gente vai impor que as soluções vão ter uma cara ou vão ter a outra. Então, vocês veem, isso é, digamos assim, é a novidade da Laplace 2D versus a Laplace 1D. Na Laplace 1D, as soluções elas eram muito simples, porque você não tinha muito jogo de cintura. A Laplace 2D, você tem mais jogo de cintura, porque você pode fazer uma solução ser oscilatória e a outra amortecida, de tal forma que ainda dá uma solução. Leandro, porque o que vai determinar as constantes A e o sinal das constantes de A vão ser as condições de contorno. No final, eu vou ter, com certeza, combinações lineares disso daqui, mas eu vou ter soluções do tipo combinações lineares sobre os diferentes valores de A. A gente vai ver, por exemplo, que dependendo das condições de contorno, o A vai ser sempre positivo ou sempre negativo. Então, vai acabar não misturando. Vai ter sempre o x como exponencial, o y como cosseno ou vice-versa. Você pode, talvez, bolar condições de contorno mais exóticas, para os quais alguns valores de A sejam positivos, outros negativos. Mas as combinações lineares que você está se referindo, Leandro, são sempre, né, tem que lembrar isso, são aquelas combinações lineares sobre os valores permitidos de A, que é o que a gente não encontrou ainda, é o que a gente vai encontrar. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Ok. Então, vamos começar aqui. Vamos fazer um exemplo agora. Então, eu considero o exemplo do caso de Dirichlet na parede de baixo. E aí, acho que esse exemplo ele vai ajudar a esclarecer o que está se passando. Então, a ideia é que eu tenho a minha equação de Laplace, sujeita às seguintes condições. Na parede de baixo, eu tenho uma certa função f0 de x. Nas outras três paredes, é tudo zero. Então, como é que eu vou resolver isso daqui agora? Bom, a gente tem duas equações aqui, né? X duas linhas igual a x, y duas linhas igual a menos AY. Então, vamos começar pela equação do x. Tá? A equação do x, eu tenho agora x duas linhas igual a x, só que eu tenho as condições de contorno, né? Ou seja, na direção x, olha só, olhando aqui para a direção x, eu tenho u de zero para qualquer y e u de Lx para qualquer y tem que ser zero. Então, eu tenho as condições de contorno x de zero igual a x de Lx igual a zero. Né? Então, ou seja, como eu estou colocando a parede esquerda e direita a temperatura zero, eu tenho que ter esses caras igual a zero. Né? Então, parede esquerda e direita em zero. Oi, Rodrigo. Peraí, de onde você tirou isso daí? A integral de linha sobre a superfície fechada do gradiente de U? Não, eu acho que não, né? Ou seja, isso daí deixa eu pensar. Não, talvez sim. Ou seja, você está pensando em integral de linha, ou seja, seria o gradiente de U sobre a direção perpendicular ali à superfície. Tudo bem. Ou seja, porque não tem fluxo naquela direção, né? Preciso pensar um pouco. Não tenho certeza, Rodrigo, mas eu entendi. Então, olha só. Agora a gente tem essa equação aqui. X duas linhas igual a x, onde as soluções têm que ser zero nos dois lados. Então, eu tenho que encontrar... Olha só a pergunta. A pergunta é, quais são as soluções dessa equação que são zero nesses dois pontos? Tá? Vocês veem, a solução não pode ser exponencial. A solução não pode ser exponencial real. Não pode ser e elevado à raiz de a x ou e elevado a menos raiz de a x com a positivo. Não tem como.
né? Tudo bem, justo, Giovanni, tem uma solução x igual a zero, mas x igual a zero nunca é divertido, né? Então, mas aí, ó, o Leandro cantou a bola, ou seja, a solução não pode ser uma exponencial real, porque a exponencial real, ela nunca vai satisfazer uma coisa que ela é zero em 2 pontos. A exponencial real, ela é sempre monotonicamente crescente ou monotonicamente decrescente. Ela nunca vai subir e descer. Nunca sobe e desce, né? Nunca sobe e depois desce. Nunca sobe, depois desce. Vocês veem? Então, é por isso que, nesse caso, temos que ter A negativo. Devemos ter A negativo. Ou seja, só com A negativo, a gente tem a chance de encontrar soluções. Então, a gente define agora A como sendo menos K ao quadrado, onde K é o número real. Isso aqui é só uma forma de você dizer, ó, esse A eu não sei quem é, mas ele é negativo, né? Ele é menos um número positivo. E aí, com isso, eu fico, então, com a equação menos K ao quadrado x. E aí, a partir daqui, meio que a gente retoma tudo que a gente tinha feito antes, né? Ou seja, agora a gente vê que as soluções podem ser do tipo x de x igual a e elevado a i, uma constante, sei lá, C1 e a i kx mais C2 e a menos i kx, ou pode ser também a e cosseno de kx mais b seno de kx, tanto faz, né? Eu posso ir de uma para outra à vontade, que é só usar a fórmula de Euler, né? Tudo bem, pessoal? Tá claro? Ou seja, tá claro por que, que o A tem que ser negativo e por que, ou seja, o que, que impõe o sinal dessa constante A para que existam soluções? A gente está procurando qual é o conjunto de soluções. Faz sentido? Luana, colocar o K ao quadrado é só uma forma conveniente de enfatizar que esse A é um número negativo. Eu podia dizer também assim, ó, A igual a menos B, onde B é um número positivo. Eu podia, não tem problema. O único motivo pelo qual eu não faço isso é porque a gente sabe que as soluções vai ter raiz de não sei o que lá, né? Raiz disso, raiz disso. Então é mais fácil chamar essa nova constante de K ao quadrado. É só uma questão de conveniência. Beleza? Então Professor, agora... Oi, Paulo. você pode voltar um pouco, por favor? Claro. Eu me perdi nessa parte aí quando você, a partir da condição de contorno, Aqui. não, até aí tudo bem, mas daí pra frente que eu perdi um pouco lá. Tá, então a lógica aqui é que eu tenho uma equação diferencial desse tipo que a gente sabe que as soluções são ou exponenciais reais ou exponenciais complexas. Então as soluções são ou amortecidas, né, tipo exponenciais, ou oscilatórias. E só que agora a gente quer encontrar soluções que impõem essas condições de contorno aqui, ou seja, que impõem que x de zero é igual a x de L, que é igual a zero. Então a solução, tirando a solução trivial x igual a zero, né, que não tem graça, a gente quer uma solução que sobe e depois desce. Porque ela tem que ser zero em 2 pontos, então ela tem que subir e depois descer. Então ela nunca vai ser uma exponencial real, porque a exponencial real ela é sempre monotonicamente crescente, né? A exponencial real ela é sempre assim, ou ela é sempre assim, né? Ela nunca sobe e depois desce. Então, ou seja, não dá para. A gente nunca vai encontrar soluções dessa equação com essas condições de contorno que tenham A positivo. Não existe. Então, eu só vou ter soluções com A negativo. Ah, tá, entendi. Beleza? Uhum. E, bom, agora que como eu ainda não sei quem é A, eu sei que A é negativo, eu não sei quem que ele é. Então, só por conveniência, eu vou chamar ele de menos K ao quadrado, porque aí eu coloco menos aqui, eu saliento esse menos, né? K agora é uma nova incógnita, eu não sei ainda quem é K. Então, eu tenho essa equação aqui, e a solução pode ser desse tipo ou desse tipo. E agora, aqui é semelhante ao que a gente já fez nas outras vezes, né? Eu imponho as condições de contorno. X de zero é igual a... Deixa eu chamar isso aqui de outras constantes aqui. Deixa eu chamar isso aqui de A e B. Igual a zero. Ou seja, a solução, na verdade, só pode envolver senos. Seno de kx.
E x de Lx igual a B seno K Lx tem que ser igual a zero. Portanto, eu tenho que o K tem que ser N vezes π dividido por Lx, onde esse N é igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Ou seja, a moral da história é que as soluções de x duas linhas igual a AX, x de zero igual a x de Lx igual a zero, elas vão ser do tipo, serão do tipo x de x igual a seno do certo knx, onde esse kn igual a nπ sobre Lx, e com a igual a menos kn ao quadrado. Deixa eu tirar o mic do Paulo aqui. Pronto. Tudo bem? Então, a gente impõe qual é a forma das soluções. Agora, a gente ainda tem que resolver a equação para y. Então, agora a gente tem que olhar para a equação para y. Então, a gente tinha y duas linhas igual a menos AY, ou seja, y duas linhas igual a kn ao quadrado y. Agora aqui positivo, né? Porque o a é menos kn ao quadrado. Então, as soluções vão ser agora exponenciais reais. yn de y vai ser uma certa constante an, e elevado a kny, mais outra constante bn, e a menos kny. Desculpa, kn, né? Kn aqui, perdão, Luana. Ou seja, a tem que ser igual a kn ao quadrado. Isso, Leandro, eu não coloquei o bn aqui de propósito, mas ou seja, tem uma constante aqui, colocar um b aqui, né? Um bn. Eu em geral, não coloco, porque, ou seja, eu estou pensando mais na família de soluções. Então, Giovanni, realmente, se as quatro condições de contorno forem zero, a solução é u igual a zero. Aí não tem graça. Então, agora, a gente chega na seguinte conclusão, que a solução geral vai ser, então, do tipo u de x e y igual a somatória n indo de 1 até infinito, de an e elevado a kny, mais bn e a menos kny, seno de knx. Então, Giovanni, mas é que assim, quando você impõe as condições de contorno como sendo Dirichlet, né? Então, sendo zero, a temperatura é zero nas bordas, a única solução que vai resolver, ou seja, se a temperatura é zero nas bordas, a solução estacionária vai ser todo mundo igual a zero, né? Imagina que você tem uma placa de metal que você força todas as bordas a estarem a temperatura zero. A solução é que a barra também vai estar a temperatura zero. Beleza, pessoal? Então, olha só, a solução nesse caso, vocês veem, ela vai ser do tipo amortecida em Y, mas oscilatória em X. Quem impôs isso daqui foram as condições iniciais, né? Ainda faltam duas. Ainda falta U de x0, que é igual a f0 de x, e U de x e ly, que é igual a zero. Então, lembra, a gente está resolvendo aquele caso onde só a borda de baixo está não trivial, todas as outras estão iguais a zero. Mas está claro até aqui? Ou seja, ainda falta, então, isso daqui, no fundo, isso daqui vai... Peraí, perdão. Vai determinar
ANBN. Ah, boa, Henrique. Não precisa, né? Eu poderia, a princípio, colocar, então, aqui, ó, um BN. Mas por que não precisa? Porque esse BN é uma constante. E aqui já tem duas constantes. Então, eu não ganho nada novo colocando esse cara aqui. Né? Ou seja, eu posso simplesmente me livrar desse cara aqui. Né? Porque constante por constante, basta considerar essas duas. Faz sentido? Boa. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Espera aí, Leandro. Paredes opostas tiverem valores diferentes? O que você quer dizer com valores? Você diz condições de contorno. Isso. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai somar, usando aquela ideia do princípio da superposição que eu disse antes. A gente vai primeiro resolver esse problema aqui, onde só a parede de baixo é diferente de zero, e depois a gente resolve outro problema, onde só a parede de cima é diferente de zero. E aí a solução vai ser a soma das duas. Beleza? Ok, então agora, olha só, a gente ainda falta determinar essas duas condições iniciais aqui. Então, vamos... Oi, Paulo. Vou falar aqui que é mais fácil. A gente só determinou que o Kn é igual àquilo lá porque a gente começou com a equação em x, que é onde o A tinha que ser negativo, né? Isso, exatamente. Para impor essas condições aqui, x de zero igual a x de Lx igual a zero. Ah, tá. Então a gente tem que sempre meio que começar por essa que ele vai ter que ser negativo. Tipo, se eu começasse a resolver pelo y, no caso, eu chegaria na Entendi. mesma coisa? Daria para tentar, mas aí o problema do y é que a condição de contorno no y tem essa parte não trivial, né? Se o y fosse 0 e 0, daria. Mas como o y tem uma parte não trivial, se a gente tentar começar pelo y, a gente vai ver que a gente não consegue impor essa condição sem saber mais nada das outras fronteiras. Então a gente acaba tendo que primeiro ir para o x. Então Só porque no y essa daqui é não trivial. a gente começa pela variável que é trivial em todos os lados. Não. Isso, exatamente. Tá. Bom, pessoal, então vamos lá. Ou seja, agora a gente vai determinar essas condições de contorno faltantes. Então, começar por essa daqui, ó, que é zero, ela é mais fácil. Então, U de x e Ly, ela é igual a somatória n indo de 1 até infinito, de AN e elevado a KN Ly, mais BN e a menos KN Ly, vezes seno de KNX. E isso daqui tem que ser igual a zero. Então, vocês veem que isso é resolvido se a gente escolher Bn e a menos Kn Ly como sendo igual a menos AN e elevado a Kn Ly. Né? Ou seja, a gente escolher o Bn como sendo menos AN e elevado a 2 Kn Ly. Então, com isso, a solução fica U de x e y igual a somatória, n indo de 1 até infinito. Aí agora eu posso pôr um AN em evidência aqui, e vai ficar e elevado a KNY, menos e elevado a menos KNY, e elevado a 2 KNLY, seno de KNX. Oi, Giovanni, por que a gente escolhe essa? Então, tem que lembrar que as funções seno, elas formam uma base no espaço de funções, elas são linearmente independentes. Como assim o argumento do seno na forma NP? Ou seja, aqui ainda é um seno de kx, né? Isso aqui tem que valer para todo x, né? É para todo x. Por isso que não dá. Né?
E aí, como esse seno é uma base para o espaço de funções, como a gente tinha visto lá na análise de Fourier, significa que essas funções são linearmente independentes. Então, cada um dos elementos tem que se anular. Então, agora eu obtenho isso daqui. Vocês veem que isso daqui que a gente obtém é meio feinho, né? Não é muito legal aqui. Dá para a gente deixar isso um pouco mais bonito assim, ó. A gente pode escrever isso daqui. A gente coloca em evidência um e elevado a KNLY. Aí o que vai ficar aqui no primeiro termo vai ser um KNY e a menos KNLY menos e a menos KNY e e elevado a KNLY. Você vê que agora fica uma coisa mais simétrica. Isso daqui vai ficar KNLY vezes e elevado a KN y menos ly menos e a menos kn y menos ly. Ou seja, vai ser an e elevado a kn ly vezes duas vezes o seno hiperbólico de kn y menos ly. Porque o seno hiperbólico é e elevado a x menos e a menos x sobre 2, né? Então, agora é conveniente eu chamar tudo isso daqui de uma nova constante. Eu vou chamar isso daqui de um AN. Tá? E, portanto, eu vou escrever a solução do seguinte tipo. Da seguinte forma. N igual a 1 até infinito. AN sinh de KN y menos LY seno de KN x. Beleza? Então, isso daqui eu obtive impondo apenas U de x ly igual a zero. Tá? Você vê que que mudou, né? Voltando aqui, eu tinha uma solução geral que tinha duas exponenciais. Podia ser exponencial de mais ou exponencial de menos, com duas constantes. Quando eu imponho que U de x ly tem que ser igual a zero, some uma das constantes e as exponenciais se combinam só nessa forma de seno hiperbólico. Não aparece o cosh aqui, só aparece o sinh. Beleza? Perguntas? Professor, por que o BN some? O BN some porque ele aparece aqui, ó. Eu tinha isso mais isso tem que ser zero. Então esse B tem que ser tem que ser proporcional ao AN. Ah, tá, mas eu digo o BN, o B maiúsculo. O B maiúsculo aqui, ele some, como eu tinha comentado antes, era porque, ou seja, constante vezes constante ainda é uma constante. Então, eu posso entrar com esse BN aqui, e BNzinho vezes BNzão é simplesmente uma nova constante. Então, eu não preciso colocar uma nova constante aqui, ela não é necessária. Ah, tá. Beleza? Uhum. Rodrigo, sim, LY é a altura da parede em Y, exato. Ou seja, a condição de contorno lá em cima na parede é LY. Isso. Então, Luana, colocar o sinh é conveniente, fica mais simples, né? É útil tentar usar sinh e cosh sempre que der. Sim, Rodrigo, a resposta foi simplesmente sim. LY é a altura da parede em Y. Então, a caixa tem largura LX e altura LY. Bom, e agora, por último... Não, na verdade não, a gente vai ver esse caso, Rodrigo. Não explode não, vai ser bem legal. A gente já vai ver isso, a gente vai ver esse caso daqui a pouquinho. Então, agora, por último, a gente impõe U de x e zero igual a um certo f0 de x. Alguma função aí, f0 de x. Então, U de x e zero é somatória em n indo de 1 até infinito, de um certo AN. Aí, colocando o y como sendo zero, fica um sinal de menos aqui.
sinh kn Ly seno de knx. E isso daqui tem que ser igual a f0 de x. Deixa eu colocar um colchete aqui. Então, pessoal, agora eu quero que vocês olhem para isso daqui e percebam a mesma estrutura lá do Fourier que apareceu na equação do calor em 1D. Se eu chamar isso daqui agora de uma ainda outra constante aqui, chamar, sei lá, de Cn, né? A gente vê que eu tenho aqui uma série de Fourier. Eu tenho uma função f0 de x, e eu estou decompondo ela, nesse intervalo 0 a L, como sendo Cn vezes seno de knx. Ou seja, esse Cn tem que ser igual a 2 sobre Lx, integral de 0 até Lx, f0 de x, seno de knx, dx. Ok? Beleza? Então, olha só. A gente conclui, portanto, que a solução vai ser do seguinte tipo. Como eu tenho esse Cn aqui, que é uma série limpinha aqui de Fourier da função f0, em vez de escrever em termos do an, eu vou escrever em termos do Cn. Então, eu vou substituir, em vez de usar an, eu vou substituir an como sendo igual a menos Cn sobre sinh de kn Ly. Então, eu vou ficar aqui, u de xy vai ser, né, lembrando aqui, né, eu estou olhando para cá, então eu vou substituir isso daqui aqui, eu vou ficar com somatório n indo de 1 até infinito, menos Cn sobre sinh de kn Ly, sinh de kn y menos Ly, seno de knx. E aí, para me livrar desse sinal de menos, eu simplesmente coloco agora, eu posso trocar o sinal disso daqui, né? Eu posso usar que sinh de menos x é igual a menos sinh de x. Então, eu finalmente fico com a seguinte solução. Onde Cn é igual a 2 sobre Lx, integral de 0 até Lx, f0 de x, seno knx dx, e kn, finalmente, é nπ sobre Lx. Então, isso daqui resume a solução do meu problema. Esse aqui é o problema de Dirichlet com a parede de baixo sendo não trivial. Beleza? Perguntas? O Ly aparece muito um 2. Oh, perdão. Deixa eu melhorar ele aqui. Aqui, né? Assim. Beleza? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Oi, Rodrigo, entendi. Eu vou pensar um pouco sobre a sua pergunta. Inclusive, é interessante você mencionar a eletrostática. Eu tinha esquecido de falar sobre isso, né? A equação de Laplace, a gente está pensando aqui no caso do calor, mas ela também aparece em eletrostática, onde o U, na verdade, é o potencial eletrostático. Então, a mesma equação também vai aparecer quando vocês fizerem o curso de eletromag. Vocês vão resolver exatamente essa mesma equação. Professor, você pode subir a tela um pouco só para ver uma coisa? Claro. Aqui? É isso. Obrigado.
Isso, boa, boa, Arthur. A equação de Laplace aparece muito, é verdade. Ela aparece em vários contextos, em MacFlu também. Tudo bem, Paulo? Professor, Hum. tu ia perguntar aí, quando o U de x e y tem que ser igual a zero, você não teria que ter. Eu acho que eu não entendi essa passagem aí, eu não lembro direito o que você falou. Daqui para Ele cá? teria que ser ou a soma é zero ou. É, isso. Isso, ou seja, para isso daqui ser zero, então cada um desses elementos tem que ser zero. Foi isso que eu usei. Ah, tá. Então, ou seja, isso daqui tem que ser menos isso daqui. Ah, tá, mas o seno não poderia ser zero? Não, porque isso daqui tem que valer para todo x, né? Ou seja, para qualquer valor de x, daqui tem que ser diferente de zero. E esse kn já é fixo, ele já é determinado, né? Então, se eu Ah, tá. colocar esse cara como zero, não tem nada aqui. Tá, tá. Porque pra isso kn teria que ser zero, né? Isso, Tá. Obrigado. beleza. Isso, Rodrigo, também. Dá para pensar no caso gravitacional. O caso gravitacional e eletrostático são equivalentes. Boa. Então, olha só, pessoal, aqui eu peguei um exemplo para vocês. Deixa eu colocar ele mais para cima aqui. Então, esse aqui é um exemplo dessa solução, onde eu tomei aqui a função. Então, eu tomei Lx igual a 1, Ly igual a meio, e f de x, f0 de x, igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Né? Então, isso aqui é uma solução que aqui é uma coisa meio um polinômio assim. Então, você vê que o gráfico dessa função tem a seguinte cara, né? Uma coisa assim. Então, na parede de baixo, eu tenho uma solução que é essencialmente quente no meio e frio nas bordas, e as outras três paredes estão em zero. Então, você vê que está preto aqui, preto aqui, preto aqui, né? E aí, essencialmente, isso aqui vai ser, então, a distribuição de temperatura na minha superfície. Então, aqui, esse gráfico, ele é um pouco parecido com os gráficos que a gente viu nas últimas aulas. Mas lá antes eu tinha x e t, né? Aqui era o tempo. Agora, aqui não. Aqui, y é a dimensão no espaço. Então, isso aqui, imagina que eu tenho um pedaço de material aqui, um quadrado de material, e eu tô com uma chama aqui, né? Então, eu tenho uma chama aqui que está mantendo esse lado numa certa temperatura. E aí, aqui, por outro lado, eu estou mantendo esse cara sei lá, na criogenia ali, mantendo eles a 0 graus Celsius. Então, no final, no estado estacionário, eu vou ter um perfil de temperatura que vai ter mais ou menos essa cara. Essa solução aqui, ela é única, Giovanni. Então, essa solução aqui que a gente escreveu, ela é única. Beleza? E como é que eu calculo isso daqui? Muito fácil, né? Ou seja, uma vez que eu tenho essa resposta, se eu dou uma função f0 aqui, eu plugo isso aqui, calculo esses coeficientes Cn e jogo nessa fórmula aqui. Eu tenho a solução. Então, eu tenho a solução como uma série de Fourier aqui. Agora, vamos ver uma coisa interessante. Vamos ver o caso de uma. Oi, Luana. Isso, Luana. Boa. Se a gente fizesse de von Neumann, aí fica diferente. Eu acho que a gente vai fazer de von Neumann daqui a pouquinho. Ou seja, von Neumann é completamente diferente. Porque, desculpa, von Neumann não. Neumann, né? É que tem um outro pesquisador que chama von Neumann, que aparece muito na minha área de pesquisa. É o Neumann, não von Neumann. O Neumann, ele não fixa a temperatura que ele fixa a corrente. Então, o perfil da solução seria completamente diferente. Quando você coloca Neumann, ou seja, a cara da solução fica diferente, tem que resolver caso a caso. Então, isso aqui é para Dirichlet, né? Posso até colocar aqui, isso aqui é Dirichlet nas quatro paredes. Tá? Realmente tem muitas possibilidades e tem que ir vendo cada uma das soluções. Não, elas não vão ser equivalentes, elas vão ser, assim, diferentes, fisicamente diferentes, né? Ou seja, por exemplo, a intuição aqui, inclusive, dá para a gente sacar. Suponha que a gente coloca Neumann nessas três paredes.
olha só, Neumann nas 3 paredes como sendo zero, corrente zero, né? Então, lembra que o Neumann, o que ele faz? Ele impede que haja fluxo de calor para fora, então as paredes ficam isoladas termicamente. E aí eu coloco essa parede aqui com esse perfil de temperatura. Então, seria Neumann, 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 Dirichlet. O que vai acontecer? A gente sabe que a gente já tinha visto isso no caso 1D. Vai acontecer que a solução vai ser uma coisa homogênea aqui, né? Vai ser uma coisa onde a temperatura fica homogênea. Porque como não pode ter fluxo de calor para nenhum dos lados, e aqui está numa temperatura fixa, o restante do material termaliza todo na temperatura desse cara aqui. Isso dá para mostrar, mas a intuição é essa. A gente viu isso no caso 1D. Então, realmente, assim, se você começa a colocar Neumann, as soluções são fisicamente diferentes. E, Rodrigo, se a gente quisesse colocar o tempo, bom, em termos de plot fica um pouco mais complicado, né? Porque a gente teria que plotar a coisa em 3D. Mas a solução da equação em si ainda é factível, ou seja, a gente tem que resolver a equação do calor em 2D. Seria u t igual a alfa, u xx, mais u y. Dá para resolver também. Método de separação de variáveis e etc. É o mesmo esquema. Né? Mas, assim, vai ficando, digamos assim, mais complicado e tal. Mais perguntas, pessoal? Beleza. Tem um outro caso particular que é muito interessante, que é quando a gente faz uma barra semi-infinita. Ou seja, quando a gente coloca o Ly indo para infinito. Então, isso aqui, ele ajuda bastante a esclarecer a física do que está acontecendo. Né? Então, a ideia é que eu tenho aqui a minha barra, aqui está o Lx, e só que agora aqui eu tenho uma coisa que é assim, né? Eu tenho, peraí, eu tenho a minha barra aqui, só que ela vai embora agora aqui, né? Ou seja, ela vai embora. Não? Ela não para mais. Então, esse caso a gente pode ver como um caso particular. Lembra que o sinh de x é e elevado a x menos e a menos x sobre 2. Se eu tomo agora aqui o x grande e positivo, né? X muito maior que 0, muito maior que 1. O que vai acontecer? Quando eu tomo o x muito maior que 1, eu tenho aqui exponencial de x positivo menos exponencial de x negativo. Esse negócio aqui vira uma merrequinha. Fica nada, fica exponencial de uma coisa, fica super pequenininho. Esse daqui domina. Então, esse daqui fica aproximadamente a e elevado a x sobre 2. Então, só que o que aparece na minha solução é a razão de 2 singes. Né? Então, o que aparece na minha solução é sinh de kn Ly menos y dividido por sinh de kn Ly. Então, isso aqui vai ser aproximadamente exponencial de kn Ly menos y sobre 2, dividido pela exponencial de kn Ly sobre 2, quando Ly é grande, né? Para Ly grande, eu tenho isso daqui. Ou seja, eu vou ter, você vai ver que esse negócio aqui, ó, vai cancelar e eu sobro só com e a menos kn y. Portanto, a minha solução vai ser u de x e y igual a somatória n indo de 1 até infinito de cn e a menos kn y seno de knx. Você vê, a solução fica super simples e, na minha opinião, ela fica, inclusive, muito bonita, assim. Porque isso aqui mostra que ela é amortecida em y, mas ela é oscilatória em x. Né? E acho que isso, inclusive, dá para ser visto dessa figura aqui, né? Você vê que, claramente, se você anda nessa direção aqui, ó, você tem um decaimento exponencial, né? Você começa com uma coisa aqui, essa coisa, ela decai.
né? Ou seja, essa solução f0 de x, ela decai exponencialmente nessa direção, enquanto que aqui ela pode ter um perfil qualquer, mas nessa direção ela decai, né? Dá para ver isso daqui. Quando a gente escreve a solução geral em termos do Singe, não fica tão claro isso, mas quando a gente olha para limite semi-infinito, fica bem limpo, né? Daqui para cá ela decai tranquilamente. Faz sentido, pessoal? Perguntas? Ok. Então, agora, vamos ver como é que a gente resolve Dirichlet para casos mais gerais. Então, vamos olhar agora para... peraí. No caso geral. Então, olha só. O que a gente aprendeu aqui? Peraí. A gente aprendeu que se eu tenho... Perdão, pessoal. Se eu tenho essa solução aqui, ó, U de x0 igual a f0 de x, ou seja, que é a parede de baixo, né? E todas as outras tendo temperatura zero, a minha solução vai ser somatória n indo de 1 até infinito, Cn sinh de Kn Ly menos y sobre sinh de Kn Ly seno de Knx, onde Cn é 2 sobre Lx, integral de 0 até Lx, f0 de x, seno de Knx dx, e Kn é nπ sobre Lx. Então, esse foi o problema que a gente resolveu. Agora, a gente pode resolver os outros problemas também. Então, a gente pode resolver o de x Ly sendo igual a f1 de x. O que eu quero dizer com isso daqui, pessoal, só para deixar claro, eu quero dizer assim, a solução onde a parede de cima é não trivial e as outras são zero, tá? Então, quando eu estou sendo meio compacto aqui, eu estou dizendo, quando eu escrevo isso daqui, eu quero dizer, ó, essa daqui é não trivial, o resto é tudo zero. Ou aqui eu estou dizendo, essa daqui é não trivial, o resto é tudo zero. Então, agora eu tenho esse outro problema aqui, que eu preciso resolver. A princípio, se você quiser, você pode resolver. Volta lá atrás, a gente volta na solução, a gente refaz a conta e vê o que acha, o que a gente acha. Mas, assim, meio que dá para, com uma certa malandragem, dá para adivinhar a solução sem ter que fazer muita conta, né? Ou seja, a solução ela é simétrica, basta eu trocar o que é Ly por o que é zero, né? Ou seja, meio como se eu virasse a minha barra de ponta cabeça. Então, meio que dá para você adivinhar qual que é a solução sem ter que fazer a conta. É só virar a barra de ponta cabeça. Então, eu vou ter... a única coisa que vai mudar é que aqui, em vez de ter Ly menos y, eu tenho só Kny sobre sinh de Kn Ly seno de Knx, onde agora Cn é 2 sobre Lx, integral de 0 até Lx, de f1 de x, seno de Knx. Não se enganem, tá, pessoal? Eu estou tomando aqui o caminho do preguiçoso. Ou seja, estritamente falando, eu tinha que refazer essa conta, voltar lá atrás e mostrar isso daqui. Mas eu só quero, assim, ou seja, eu estou pulando essa etapa, eu só quero argumentar que meio que, sei lá, dá para você sacar qual que tem que ser a solução só olhando, mais ou menos, para esse caso aqui, pensando em termos de simetria. Por exemplo, vamos olhar para o caso da parede da esquerda. U de 0 e y igual a G0 de y. O que muda se agora eu coloco uma condição na parede da esquerda, né? Ou seja, com uma certa malandragem, a gente repara que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, mas é só trocar o papel de x com y, sabe? Tipo assim, antes eu tinha uma condição em y, e então o x era a direção que oscilava e o y era a direção amortecida.
Se agora eu coloco a condição inicial na parede da esquerda, os papéis têm que se inverter, né? Então, ou seja, é só eu trocar x por y. Então, eu pego essencialmente essa solução aqui, eu vou até copiar ela e colar. Copiar e colar aqui, a mesma solução, e eu agora troco tudo que for x por y. Né? Então, eu venho aqui, aqui vai ser um kn lx menos x, kn lx, e aqui é kn y, e aqui é y, g0 de y, kn y, dy e y. Tá? De novo, estou tomando o caminho do preguiçoso. Estritamente falando, você tem que derivar isso daqui. Mas faz sentido, né? Ou seja, por uma questão de simetria, basta você trocar o x com y. E, por último, eu tenho a condição agora na parede da direita, que vai ser sinh. Ah, não, é isso, sinh knx sobre sinh knlx, sim kny, onde Cn é igual a 2 sobre Ly, G1 de y, seno de kny, dy, e kn é igual a nπ sobre Ly. Tá? Uma coisa que é interessante de notar é como a discretização dos Ks ela depende da condição de contorno. Né? Se eu fixo a parede de cima ou de baixo, quem determina os valores permitidos de K é a direção perpendicular a isso daí, ou seja, é a direção x, é o tamanho da direção x. Se eu fixo a condição de contorno na parede da esquerda e da direita, quem determina os valores de K vai ser agora a direção y. Tá? Então, eu preparei um exemplo aqui para tentar ilustrar isso daqui, que eu acho que graficamente fica muito mais fácil. Então, olha só, eu fiz um exemplo aqui. Tá? Nesse exemplo, o que eu fiz aqui? Deixa eu até lembrar qual que é... nem lembro qual foram exatamente as condições iniciais que eu usei, mas tudo bem. Ó, então, esse daqui é um problema típico de Dirichlet que a gente estudou antes. Então, eu acho que o que eu supus aqui, na verdade, eu supus um boxcar. Então, eu supus aqui que eram boxcars com t de baixo igual a t de cima igual a, acho que se não me engano, 1, e t de esquerda igual a t de direita igual a 2. Então, eu supus que eu tinha a minha condição inicial era um boxcar, tá vendo? Ele vem aqui, sobe e desce. Só que aqui, a parede de baixo e a parede de cima está numa temperatura 1, enquanto que no caso da esquerda e no caso da direita está numa temperatura 2. Então, esse daqui são os 4 problemas individuais que eu discuti lá em cima. Esse daqui, por exemplo, é um problema onde essa parede está numa função G0 e essas daqui estão todas em 0. Você vê que está preto, 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 né? Aqui é a mesma coisa. Essa daqui é não trivial, aqui está 0, 0, 0. E aqui e aqui. E agora aqui eu somo as 4. Então eu somo o baixo mais o cima mais o esquerda mais o direita. Tá? E aí você vê que o que eu vou obter é uma mistura desses 4 resultados. Então, se eu te der um problema que tem condição de contorno nas 4 bordas, é assim que você resolve. Você resolve primeiro esses 4 problemas e depois você soma a solução. Essa é a magia do princípio da superposição. Faz sentido, pessoal? Vocês estão calados. Por favor, perguntem. Vamos discutir. Professor. Oi, Paulo. Eu me perdi um pouco só em como você adapta a solução da parte de baixo para os outros lados. Ou seja, como que eu adapto? Então, no fundo, estritamente falando, eu tinha que resolver o problema de novo, né? Mas eu posso, digamos assim, tentar pular um pouco de conta usando meio que um argumento de simetria, ou seja, qual a diferença entre colocar a condição de contorno embaixo ou em cima? É como se eu virasse a barra de ponta cabeça. Então, é como se eu fizer
y indo em ly menos y. Tudo que é y vira ly menos y. E aí, com isso, basta trocar aqui, ou seja, ly menos y vira y. E o resto é tudo igual. E aí, no caso da esquerda, aí eu troco x com y, né? Então, eu troco y com x. E assim por diante. É só assim, uma questão de simetria, digamos assim. Ou seja, o que você tem que trocar na solução para obter o que você quer. Ah, tá. Ah, isso aí, Entendi. Pedro, exatamente. É trocar o y por ly menos y ou vice-versa. Qual caso não é muito geral, Rodrigo? Esse agora é parede de cima? Ou esse da figura? Não estou entendendo, Rodrigo. Ou seja, quando as soluções são na parede da esquerda e da direita, aparece um seno de kx. Kx. E aí, quando é na esquerda e na direita, é seno de ky, ky. Tá bom, beleza. Se quiser falar por voz também não tem problema. Mais perguntas, pessoal? Ah, beleza. Ah, oi, Pedro, desculpa. A gente pode trocar, porque, no fundo, ou seja, o que significa... Imagina que eu tenho uma barra, uma caixa, né? Um quadrado, um retângulo aí. E aí eu tenho as condições de contorno embaixo. Agora eu quero trabalhar o mesmo problema como se aquela condição de contorno estivesse em cima. O que eu faço? É só virar a caixa de ponta cabeça, né? Ou seja, tudo que é y vira ly menos y. De novo, esse é o jeito preguiçoso. Teoricamente, você tem que fazer a conta, mas faz sentido pensar que a solução tenha que sair dessa forma, por um argumento de simetria. Ou seja, a simetria é essa simetria de cima a baixo, né? Tudo que é em cima vira embaixo. Então, você vira a caixa, ou seja, você toma ly menos y como sendo y ou vice-versa, né? Beleza, pessoal? Perguntas? Tá bom, eu vou parar por aqui hoje, então. Tem mais um exemplo, ou seja, deixa eu só dizer o seguinte: aqui a gente estudou só o caso de Dirichlet, mas a gente poderia ter feito Neumann também. Tem muitas condições de contorno para brincar. Das notas eu coloquei mais um exemplo, não adianta ser exaustivo e tentar estudar todos os exemplos possíveis. Então, nas notas eu coloquei mais um exemplo, mas que eu não sei ainda se eu vou discutir em aula, tá? Então, provavelmente eu vou deixar esse outro exemplo como um extra aqui nas notas, e na aula que vem a gente já começa a falar da equação de onda, ok? Rodrigo, eu realmente não estou entendendo o que você está dizendo. Ou seja, para esse problema, que é o problema com a condição de contorno na face de baixo, eu impus que a esquerda e a direita o x tinha que ser zero. Então, aí isso me deu aqueles valores de Kn permitidos. Só para esse problema. Bom, tudo bem, para esse daqui também, né? Valeu, Kleber. Agora, para esse daqui já não. Para esse daqui, eu vou agora impor que o y em cima e embaixo, ele vai ser zero. Então, isso daqui, tá vendo que a quantização vai me dar um negócio que depende do ly. Não, aquilo não é geral. Ele é específico para cada condição de contorno, exato.
Boa, Arthur. É essencialmente isso. Ou seja, para 3D, a gente vai de novo usar a separação de variáveis. Só que agora a gente vai ter que ver quais constantes que a gente pode usar. Né? 3D é um caso interessante. Tenta pensar um pouco sobre ele, Arthur, e aí se você não evoluir muito, a gente discute na próxima aula. Mas a ideia é exatamente a mesma, o procedimento é exatamente o mesmo. Você vai supor K para diferentes soluções e vai ver como ajustar as coisas ali. Mais perguntas, pessoal? Ah, boa, Leandro. Deve ter, com certeza, porque o Griffiths vai estudar isso daí para eletrostática. Valeu, gente. Brigadão. Deixa eu ver, Giovanni. Ah, peraí, Giovanni. Deixa eu lembrar qual que é o problema 1C. Ah, acho que eu entendi a sua dúvida, Giovanni. Ou seja, não é simplesmente uma questão de pensar um pouco sobre quais as condições de ortogonalidade desses senos aí, ou seja, a gente encontrou condições de ortogonalidade para seno de npx, mas agora a gente pode ver se tem uma relação de ortogonalidade de n mais meio px também. No fundo, a ideia é explorar essa questão de ortogonalidade das funções trigonométricas. Então, qual é o problema? Hum, entendi. Mas e talvez deixa eu pensar. Ah, deixa eu pensar um pouco, Giovanni. Entendi sua pergunta. Tudo bem, Giovanni. Se quiser me mostra, manda por e-mail. É, eu vou pensar. Eu não tô entendendo por que que isso é um problema. Por que que esse problema não aparece no 1A?
O mesmo problema deveria aparecer na questão 1 lá, então, não é? Eu acho que a questão é se você realmente consegue descrever aquela função x vezes 1 menos x só como nesse intervalo de 0L, só como uma série de senos. Eu vou pensar um pouco, tá, Giovanni? Eu vou ver se tem alguma coisa. É... Isso, Rodrigo, verdade. Verdade isso daí que você está dizendo, mas isso daí não, ou seja, o problema de ter um valor médio da função continua nos dois casos, porque a questão é essa, né? Se você consegue expressar essa função x vezes 1 menos x, nesse intervalo 0 a 1, como sendo só uma série de senos. E a resposta é que dá, né? Beleza, Giovanni, qualquer coisa me manda um e-mail. Eu vou dar uma olhada se eu descobrir algum probleminha, talvez se tiver algum errinho, alguma coisa assim, eu corrijo e posto lá no site, beleza? Valeu, gente. Até segunda. Valeu, Professor, Lucas. Oi, Paulo. posso perguntar mais uma coisa? Pode, Na claro. verdade, a mesma pergunta, acho que meio besta ainda, mas eu não consigo entender direito a questão do LY menos Y. Tá, deixa eu Da... compartilhar minha tela aqui, então, rapidinho. Ok, diga. Ah, não, só se você pudesse. Eu não entendi por que equivale a fazer, quando você me vira de ponta cabeça, equivale a fazer igual, trocar o Y por LY menos Y. Ah, porque, ou seja, se você tem uma caixa aqui, né? Aqui é LY e aqui é o eixo Y, né? Então, se eu tenho, sei lá, um Não tá ponto. aparecendo. Não está aparecendo? Espera Não. aí. Voltou? Ah, agora tá. Isso. Obrigado. Então, agora considera dois pontos aqui, assim, né? Aí, se eu quiser pegar esse negócio agora aqui e rodar de 90 graus, né? Desculpa, na verdade não seria bem rodar de 90 graus, seria espelhar, né? Que aqui não dá para espelhar no aplicativo, mas, ou seja, se eu espelhar esse negócio, o ponto vermelho vem aqui e o ponto X vem aqui, né? Falou, Rodrigo. Falou, Gabriel. Ah, Faz sentido? tá. Então, tipo assim, sei lá, suponha que LY igual a 1, e aí, então, o ponto, sei lá, y igual a 0,2, ele vira 0,8. Ou seja, ele vira 1 menos Hum, 0,2. tá. Entendi. Obrigado, professor. Beleza? Aham. Maravilha. Mais perguntas, pessoal? Se não, é isso aí. Valeu, gente. Até mais. Tchau, professor. Até mais. Tchau.